Quem nunca ouviu na ceia de Natal o tiozinho dizer o seguinte: investir em imóveis é o melhor investimento que você poderia fazer? Pois bem, o tema do vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Dificilmente você vai me ver, sinceramente, dificilmente você vai me ver dizendo que um investimento é ruim ou enfim. Eu entendo que nós temos ativos financeiros e ativos de investimentos que podem se destacar frente a outros a depender, a determinar da estratégia que se busca para aquele cliente, para aquele mentorado. No frigir dos ovos, investimentos em imóveis nada mais é do que dentro de uma estratégia, né, uma composição de ativo de investimento, de produto financeiro, não financeiro nesse caso, que compõe uma estratégia de longo prazo para aquele cliente. Ponto. Beleza, feitas as ressalvas, a gente pode incluir sim investimentos imobiliários na estratégia de investimento. E o tema de vídeo o de hoje é exatamente para falar sobre como que você pode, né, analisar um imóvel para determinar que aquele investimento, se você estiver buscando imóveis para investimento, é bom ou ruim. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sempre muito bem acompanhado aqui do roteiro para não devagarmos tanto. Então, vamos lá. Como tudo, né, quando a gente fala de investimento, eu entendo que o investimento imobiliário, através de fundos imobiliários, que aí seriam ativos financeiros, ou através diretamente da compra direta daquele bem imóvel, a gente pode avaliar isso dentro de uma estratégia do portfólio de investimentos do cliente, né? E aí, claro, a gente vai fazer uma análise ali do cliente para entender qual que é o nível de liquidez que ele tem. Às vezes a gente pega algum tipo de investidor imobiliário lá, ele e tem uma concentração muito grande de imóveis no portfólio, e aí isso, de alguma forma, atinge, né, o potencial de crescimento desse portfólio, então, eventualmente, a gente tem que sugerir uma liquidez. Mas eu entendo que o ativo imobiliário, dentro do portfólio de investidor, do investimento do investidor, aplicado da forma correta, sem ter nenhum elefante branco na sala, eu acho que atribui uma composição bastante correta, né, do, das aplicações financeiras de modo geral do patrimônio do cliente no longo prazo. Dito isso, eu acho que a gente tem que falar sobre os investimentos imobiliários. Está enraizado, sem sombra de dúvidas, na cultura brasileira, os investimentos imobiliários. Só que a gente tem que parar de fazer investimentos imobiliários de forma amadora. E aqui eu quero trazer 6 pontos, né, para você analisar imóveis e definir se aquele imóvel faz sentido ou não participar da sua estratégia de investimento. Então vamos lá. Ponto um, tá? É analisar o objetivo deste investimento imobiliário. Quando a gente adquire um imóvel, nós temos duas possibilidades principais. Ou você está adquirindo para revenda, seja você esteja adquirindo um imóvel acabado que você vai reformar e vai revender, né? Aí, independente de como é que isso faça, mas o objetivo é: estou adquirindo este imóvel porque entendo que haverá uma valorização de curto prazo e vou revender. Beleza. Ou então você está adquirindo aquele imóvel com fins locatícios, tá? Então que você quer gerar renda. Então o fim é renda. O objetivo principal ele é renda. Beleza. Em cima disso, né? Em cima disso, a gente vai definir se aquele investimento, de acordo com o objetivo dele, ele faz sentido ou não faz sentido, tá? Então, quando a gente fala do primeiro ponto, beleza, todo investimento imobiliário ele tem dois objetivos. Quais são? Ou você está adquirindo um bem para valorização, ou você está adquirindo um bem para renda. Pode ser que aconteça os dois? Pode. Você pode definir dentro da estratégia daquele imóvel, locar por 5 anos para surfar uma onda daquele local, daquela região que tem uma demanda por locação de curta temporada, talvez. Você vai surfar,
aproveitando o surf da valorização do imóvel daquele tempo, e aí você vai definir um momento de saída. Então, entenda, eu estou parando de analisar o imóvel de forma nua e crua e estou imputando estratégia com base na análise do objetivo. As coisas começam a ficar mais claras. Olha que coisa genial. E na prática é o básico bem feito. Então, identifiquei o objetivo, ele é de curto, médio ou longo prazo, vou ficar por muito tempo, vai ser para locação, então naturalmente é muito tempo, ou não, quero fazer um mix, mas defina no papel e coloque: este bem está sendo adquirido com este objetivo. Geração de renda, 30 anos, né? Longo prazo. Geração de renda, médio prazo, com intenção de venda futura, estimada, se o bem adquirido atingir determinado montante financeiro de valorização, eu entendo que naquele momento faz sentido desfazer do bem. A gente começa a definir o bem dentro de uma estratégia, e dentro dessa estratégia as coisas começam a fazer mais sentido. Beleza? Ponto 1, objetivo. Ponto 2, localização. A localização, apesar de ser algo muito importante na aquisição do bem, não necessariamente, né, quer dizer que é somente aquilo, só a localização que vai definir se aquele bem está sendo adquirido naquela região, ele vai valorizar ou não. Então, é preciso que você não analise somente o presente, mas também o futuro. O que eu falo de analisar o futuro daquela localização? Primeiro, se aquela localização ela tem, né, na região que você está pretendendo adquirir aquele bem imóvel, ele tem algum tipo de fluxo de valorização. Você está identificando que mais empresários, mais empreendimentos estão sendo construídos naquela região. Isso quer dizer que está tendo um fluxo maior de dinheiro, um fluxo maior de investidores com a mesma mentalidade buscando gerar mais imóveis. Isso é um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que você está gerando mais negócios naquela região e, naturalmente, aquela região está se tornando cada vez mais rica. Isso ajuda a valorizar o seu imóvel. De outro lado, a massificação de muitos empreendimentos pode fazer com que você tenha uma dificuldade de liquidez, porque você vai ter muita oferta no mercado e, eventualmente, isso impacte no preço do seu imóvel. Então, a gente tem que analisar como um todo. Tá? Então, analisando a localização, a gente tem que entender qual que é o fluxo de valorização daquela região. Né? Isso tem sentido ou não tem? Eu sei que muita coisa é empírica, mas algumas coisas você consegue, através de dados, determinar se tem um fluxo de valorização. Mas o famoso tirar a bunda da cadeira e ir na rua, andar, isso vai ajudar você a entender aquela região. Não só isso, analise a infraestrutura que tem ao redor daquela região. Farmácias, supermercados, se tem ali escolas, se tem transporte passa de forma razoável ali próximo da localização, se tem acesso ao metrô, se você estiver em capitais que possuam o metrô a seu dispor, né? Se não, ponto de ônibus razoavelmente endereçado naquela região. Isso tudo te ajuda, naturalmente, a entender qual o potencial de valorização daquele bem imóvel. E também analisar projetos futuros, né? Se naquela região tem. Vamos botar que você está numa localização que você tem uma ilha do lado, que é uma outra cidade do lado, não tem uma ponte que liga. Se tivesse uma ponte, geraria mais fluxo de gente, valorizaria aquele local, ou não. Já tem um projeto para 2030, para 2027, para o ano que vem ter uma escola, para o ano que vem ter não sei o quê, para o ano que vem ter. Então, assim, você tem projetos, públicos ou privados, que podem trazer cada vez mais valorização para aquela região. Então, esse é um ponto bastante importante. A soma desses pontos de localização, por exemplo, vão te ajudar a determinar o terceiro ponto, que é liquidez do ativo. Então, um ativo com boa localização, e dentro dessa boa localização, eu estou dizendo que tem um bom fluxo de valorização futuro, tem infraestrutura ao redor daquela localização, eu tenho projetos futuros de investimentos mais naquela região,
aumentam a liquidez do meu ativo. Não necessariamente, mas assim, via de regra, aumentam a liquidez do nosso ativo. Então, o terceiro ponto que você precisa avaliar na hora que você for fazer investimentos imobiliários é necessariamente entender qual que é a liquidez daquele ativo. Esse ativo ele é fácil de vender ou não é fácil de vender? E por que você precisa avaliar a liquidez? Porque dentro do todo do seu portfólio, dentro do todo da sua estratégia, você tem ativos líquidos e ativos menos líquidos. Avaliar a liquidez vai te dar a possibilidade futura de, em caso de acontecer alguma coisa, você consegue definir qual do meu patrimônio, dos meus 10 milhões de reais, dos meus 20 milhões de reais que eu tenho entre imóveis e ativos financeiros, qual que é a liquidez que eu tenho? Ah, esse bem aqui é um bem difícil de vender, vai levar mais de 12 meses. Então, esses 2 milhões de reais que eu estou alocado aqui, eu tenho uma liquidez a partir de 12 meses. Não, esse bem aqui é um ativo, um apartamento de short stay, tem mais liquidez, 6 meses a gente consegue vender. Então, isso aqui vai te dando um todo da estratégia, e nesse todo da estratégia você começa a entender qual que é a liquidez do seu portfólio. A liquidez do ativo vai ser muito importante para você que está adquirindo o imóvel com intenção de venda. Não adianta você comprar um elefante branco, você achou um imóvel ótimo, na localização ótimo, no preço ótimo, não tem liquidez. E não tem quem compre. Então, se você encontrar um bem que é fantástico, numa precificação fantástica, tudo soma para ser algo positivo, não adianta você encontrar esse imóvel e aquele imóvel não ter liquidez. A não ser que o desconto que tenha acontecido naquela negociação supere e muito a falta de liquidez daquele ativo. E aí é fazer conta, é botar no papel para ver se justifica. Ah, deu 30% de desconto? Beleza. Mas esse dinheiro aplicado renderia quanto? Qual que é o ganho que eu vou ter além da valorização com um ganho real ali, aplicando no CDI, se eu investir nesse imóvel com base na ausência de liquidez? Então é ter a noção de que esse investimento ele faz sentido, por quê? E aí começar a gerar vários porquês para auxiliar você a entender se aquele investimento imobiliário adere à sua estratégia de investimento global, tá? Então, analisar a liquidez é o terceiro ponto. E analisando a liquidez, você vai definir se aquele ativo faz sentido ou não faz sentido, dentro de vários imóveis que você tenha ou não tenha. Ou seja, primeiro você vai definir se você consegue sair desse ativo com uma certa facilidade ou se não. Então, isso tudo vai ajudar você a estar aderente à sua estratégia de investimento. Quarto ponto, você precisa analisar o histórico financeiro desse ativo, tá? Nesse caso, desse imóvel. O que que isso quer dizer? A pessoa estar dizendo que está te vendendo por 1 milhão, por 600 mil, por 500 mil, 400 mil, não quer dizer que aquele bem te custará somente isso. Por quê? É claro que quando a gente vai fazer uma transferência de compra e venda e tal, se tiver hipoteca, a gente vai verificar na hora que for fazer a transferência. Mas e se existem outros negócios jurídicos que foram realizados através daquele imóvel que não constam na matrícula, né? Isso tudo é um risco para o seu negócio. Então, é importante você analisar condomínio. Cara, me dá aqui quitação, caso tenha condomínio, quitação de todos os condomínios. O condomínio está dizendo aqui que está quitado, que não tem nenhuma pendência. IPTU, me dá aqui as pendências, a quitação de todos os IPTUs para ver se eu não tenho absolutamente nada. Me dá a certidão de inteiro teor, me dá a escritura de compra e venda. Esse bem está regularizado ou não está? Aqui na minha região é muito comum você ter terrenos sendo vendidos apenas na promessa de compra e venda, apenas no papelzinho, entendeu? E não escritura, não faz a escrituração do bem imóvel. A propriedade ela se dá com a escrituração. Enquanto você tiver no papelinho de compra e venda, não vale nada. Você não tem a propriedade definitiva daquele imóvel. Então é por isso que é necessária a regularização. Ah, Rodrigo, mas vai me custar alguma coisa regularizar? Paciência. Isso aqui de o quê? Ganhar dinheiro fácil? Aposta no tigrinho. Então, assim, não faz sentido. Então, você precisa embutir
caso esse bem não esteja regular, pegar um orçamento junto ao advogado ou quem for da confiança, o corretor que faça esse trabalho de regularização imobiliária. Quanto vai custar essa regularização? Então, R$ 10.000, mais caixas startorais, mais 10 mil, 20 mil. Beleza, aquilo que te custou 400 acabou de custar 420. Não tem o IPTU pago, né? Eu já estou negociando no valor do imóvel o desconto do pagamento que eu tenho que fazer para o IPTU, ou o proprietário, não, isso aqui é por conta sua, você ainda vai pagar isso. Então, assim, isso tudo parte da negociação e de uma análise rigorosa do histórico financeiro daquele empreendimento para verificar se ele de fato faz sentido, né? E para aqueles que buscam, né, a venda dos imóveis, a venda dos imóveis não, a locação dos imóveis, entender qual que é a vacância daquela região. Então hoje está muito comum os empreendimentos imobiliários focados em short stay. Inclusive estou indo para São Paulo na semana que vem e vou ficar no empreendimento exatamente desse, que é focado para short stay. E são pequenas locações de pequena temporada, né? Curta temporada. E tem nascido cada vez mais empreendimentos com esse objetivo. Correto? Então, a gente precisa analisar também, ter uma noção geral da vacância daquele empreendimento para definir se aquele empreendimento financeiramente ele faz sentido para a gente. E aí, nós temos dois últimos pontos, que é estrutura societária, então, quinto ponto, estrutura societária e tributária. Quando a gente está adquirindo imóveis, principalmente pela falta ou ausência de conhecimento sobre determinadas estruturas, a gente eventualmente adquire os bens imóveis, talvez da pior forma possível. E aí, quando eu falo da pior forma possível, é no sentido de no pior regime tributário ou comprando tudo pela pessoa física e pagando um caminhão de imposto. Qual que é a jogada aqui? É ter alguém ao seu lado que conhece a legislação, que conhece estruturas societárias e tributárias, para te auxiliar dentro dessa estratégia de investimento imobiliário, se aquilo faz sentido ou não na sua estrutura pessoal. Como, por exemplo, a gente sabe que hoje, a partir do ano que vem, inclusive, faço um alerta com o cadastro de investimento brasileiro, com o cadastro nacional de investimentos imobiliários, a gente vai ter, a gente não, né? Os imóveis terão rastreios cada vez mais precisos. Então, aquele bem, aquele imóvel seu que você faz locação, que você está ganhando no dinheiro, não está declarando em nada, saiba que ele está na mira. E pessoa física paga 27,5% de imposto de renda, carnê-leão, em cima da locação, né? Quando você vai para a pessoa jurídica, isso cai praticamente pela metade, né? Então isso cai praticamente pela metade, ou um pouco mais da metade, ou algo próximo disso. Depende, porque se for short stay, o custo é um, se for a longa duração é outro. Então mas vai de 11 a 14% de custo efetivo de locação via pessoa jurídica. Mas aí você tem um custo do contador. Então, só estou com um imóvel, com dois imóveis, com o custo do contador mais abertura de empresa, será que justifica? Talvez não, tem que fazer conta, joga na planilha e vamos identificar, faz sentido. Ficou no 0 a 0, mas você tem intenção de adquirir outros imóveis com essa intenção? Talvez você não está tendo nem custo, porque você ficou no 0 a 0, ficou então assim, ao invés de eu gastar só com imposto de renda, 27,5, eu estou pagando um contador mais imposto e estou ficando no 0 a 0. Beleza, show de bola. Então, em cima disso, a gente pode começar a analisar se a estrutura societária tributária que você utilizou para a aquisição desses bens ela tá adequada ou não. Então, assim, qual que é o regime de tributação? Aquele bem foi cadastrado como ativo circulante ou não circulante? Está como imobilizado? Não está? Para vender esse imóvel, faz mais sentido eu vender pela pessoa física ou pela pessoa jurídica? Então, se for para vender pela pessoa jurídica, então eu tenho que adquirir pela pessoa jurídica. Se for para adquirir pela pessoa física e vender pela pessoa jurídica, eu tenho que comprar pela pessoa física, integralizar na empresa na imobiliária, vender pela imobiliária. Cara, tem algumas complexidades que você precisa analisar. E aí eu falo assim, até o seu terceiro imóvel, segundo imóvel, terceiro imóvel ali, beleza, dá para segurar as pontas ali na pessoa física. Mas se você já tem a intenção de
adquirir cada vez mais empreendimentos imobiliários e ter dentro do seu patrimônio, né, dentro da sua estratégia, uma posição mais forte, cada vez mais forte em empreendimentos imobiliários, tenha o zelo de contactar alguém da sua confiança, inclusive estamos à disposição, é só preencher o formulário no link abaixo, na descrição desse vídeo, para avaliar as estruturas societárias e tributárias que eventualmente fazem sentido nessa sua estratégia ali imobiliária dentro do patrimônio global, tá? E não só isso, nós temos ali uma estratégia de proteção patrimonial, tá? Você pode ter escutado o termo blindagem patrimonial. Eu particularmente não gosto muito do termo blindagem, mas assim, eu entendo que de fato é uma blindagem, né? Só que toda blindagem ela tem um limite, entendeu? Se a blindagem ela aguenta tiro de, não sei, tiro de arma de fogo, calibre grosso, talvez não aguente de bazuca, né, meu irmão? Então, a- até 9 milímetros, até 38, até 44, vai. Bazuca não aguenta. Então, toda a estrutura ela é criada para ter uma proteção, mas essa proteção ela tem limite, eventualmente. Então, você separa a sua pessoa física, né, da jogada, e isso faz com que riscos que podem envolver a pessoa física não atinjam a pessoa jurídica e riscos da pessoa jurídica não atinjam a pessoa física. Porque você está no segmento imobiliário, você está no segmento de querendo ou não, médio para alto risco, e algumas coisas que, a depender de determinados atos que você pode praticar dentro daquela pessoa jurídica, pode, né? Se você fez pela pessoa física, vai ser direto contra você. Mas se você fez pela pessoa jurídica, aqueles atos praticados, eventualmente, aqueles riscos praticados, vão ficar na pessoa jurídica. Salvo se você tiver uma confusão patrimonial. E aí, realizar a desconsideração da personalidade jurídica. Mas não é o caso. Vamos partir da premissa que você está fazendo a coisa bem feita. Está fazendo uma coisa bem feita, naturalmente, esse bem, a sua pessoa física vai estar cada vez mais protegida dos atos que você praticou na pessoa jurídica. Então, eu preciso que você dê atenção nessa questão da estrutura societária para entender o que faz mais sentido. Adquirir aquele bem pela pessoa física ou pela pessoa jurídica? Qual que tributação faz mais sentido? Dado que a tributação na pessoa jurídica é mais interessante, ainda se eu pagar contador, abertura e a mais alguns outros custos, será que justifica? Talvez no seu primeiro e segundo empreendimento imobiliário? Não. Mas se você tem intenção de persistir adquirindo, aí talvez a conta já faça mais sentido. E por fim, né, analisar o horizonte de tempo, que tem muito a ver com o primeiro ponto, que é a questão do objetivo. Então, se o seu objetivo é renda, naturalmente aquele ativo está sendo adquirido com um horizonte de longo prazo. Se você tem o horizonte de tempo com um objetivo de curto prazo, que é retail, né? Então você vai comprar um imóvel e precisa de uma reforma e você vai vender para um potencial de valorização e a expectativa de liquidez daquele ativo é de 6 meses. Curto para médio prazo, vamos falar que leva 6 meses de reforma, mais 6 meses de venda, 12 meses, então tá curto para médio prazo. Quando você linka objetivo, né, daquela aquisição com um horizonte de tempo, você tem uma soma de fatores que te ajudam a interpretar o seu portfólio imobiliário de forma adequada. E isso definitivamente vai te ajudar muito. Então, o que eu queria realmente trazer nesse vídeo é que você entendesse que investimentos imobiliários nada mais são ou nada mais compõem que uma estratégia de investimento dentro do seu patrimônio. Com base nisso, você aplicando esses 6 pontos anteriores, você vai conseguir definir se aquele imóvel que você está adquirindo, ele é bom, ruim, se ele faz sentido ou se ele não faz sentido para a sua estratégia de investimentos. Então, o que eu quero que você passe daqui para frente a tratar o seu imóvel é trate seu imóvel como se fosse um investimento como qualquer outro. Esse investimento ele tem que aderir à sua estratégia de longo prazo. E para que ele tenha aderência à sua estratégia de longo prazo, você precisa necessariamente aplicar os 6 pontos anteriores para identificar ineficiências e avaliar retorno. Então, analisar quanto que renda que aquele imóvel vai gerar
faz sentido comparado ao que o mercado financeiro está pagando? Sim, não. Rodrigo, a resposta até pode ser não. Só que eu já estou muito líquido em ativos financeiros. Já que eu estou muito líquido, eu posso imobilizar um pouco do meu patrimônio e, de certa forma, proteger, porque é um ativo perene. E aí você começa a entender a estratégia. Fala, cara, tem uma coisa aqui. E para de investir como se fosse um maluco em imóveis, sem estratégia nenhuma. Então, uma provocação que eu quero te fazer é: quando você busca investir em imóveis, você está fazendo isso de forma amadora ou minimamente profissional? Provocação que eu quero deixar é essa. Trate investimentos imobiliários como uma estratégia que, dentro de uma estratégia global, faz total sentido. E com o tempo você vai entender que isso faz uma diferença fenomenal no longo prazo no seu portfólio de investimentos. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, por favor, ajuda a gente, faz os seus comentários aqui. Diga aqui como é que você tem praticado os seus atos de investimentos com os imobiliários, com o segmento imobiliário, como é que você tem investido, o que você tem visualizado de interessante ou não tem no mercado imobiliário. Conta um pouquinho pra gente. Sugestões, críticas sempre muito bem-vindas. Se inscreva, compartilhe esse canal, com esse vídeo com quem você achar que faz sentido, que quer investir no mercado imobiliário também, para se atentar a esses pontos e não fazer merda. No mais, grande abraço e até a próxima.